E se o selamento em Shibuya tivesse falhado? Imagine se o Gojo não travasse por um S ao ver o rosto do Geto. Ele simplesmente aniquilaria o Kenjaku e as maldições do desastre na mesma hora? O massacre que matou o Nanami, apagou a Nobara e quebrou a mente do Yuji seria totalmente evitado? O problema é que um estrategista milenar nunca entra num jogo sem um plano B. A liberdade do Gojo não seria a salvação do Japão, mas o gatilho de um pesadelo muito pior. Bora descobrir. A plataforma subterrânea de Shibuya está coberta de sangue. O Gojo acabou de fritar o próprio cérebro para aniquilar 1000 humanos transfigurados em 5 min. Na história original, é exatamente nesse momento de exaustão que o Kenjaku aparece vestindo o corpo do Geto. O choque congela o feiticeiro mais forte do mundo. Esse min de memórias passando na cabeça dele cumpre a condição do reino da prisão. O cubo fecha, o Gojo é selado e o Japão desmorona. Só que hoje, quando o Kenjaku dá o comando de fechar, o olho gigante do cubo pisca e recua. A armadilha trava no último milissegundo. A expressão de choque do Gojo derrete e vira fúria pura. O cubo racha no chão e ele avança para arrancar o corpo do melhor amigo daquele parasita. Mas o Kenjaku não tenta revidar. Ele recua alguns metros com um sorriso cínico no rosto, saltando para uma viga de metal no teto da estação. Lá de cima, ele cruza os braços e apenas observa o caos. Um estrategista milenar nunca apostaria 1000 anos de planejamento numa única caixa. O plano B acabou de começar. Na superfície, o Yuji e os outros feiticeiros sentem a energia massiva do professor explodindo lá embaixo e respiram aliviados. E com isso, o massacre de Shibuya que conhecemos nunca acontece nesta linha. Daqui em diante, cada vitória do Gojo vai cobrar um preço invisível. Com o Gojo livre na plataforma, a balança de poder vira de cabeça para baixo num piscar de olhos. Sem o cubo para prender o feiticeiro, as maldições do desastre entram na mira de um predador furioso. O jogo tenta reagir. Na história original, essa mesma maldição rachou Shibuya inteira lutando de frente contra o Sukuna, e o próprio Rei das Maldições mediu a força dele em 8 ou 9 dedos. Só que aqui, o Gojo apaga o jogo em segundos como se fosse um inseto. É um massacre clínico, com a mesma frieza que ele usou para arrancar os galhos da cabeça do Hanami minutos antes. Vendo o aliado virar poeira, o Mahito entra em pânico cego. Ele tenta fugir, mas o Gojo puxa a maldição das almas com um azul implacável, pronto para esmagar o alvo de uma vez por todas. E é aí que o Kenjaku faz o seu movimento. Antes do golpe acertar, o vilão intercepta o Mahito quebrado, engole o aliado usando a manipulação de maldições e some pelos túneis escuros do metrô. Lá em cima, o Yuji sente a energia monstruosa sumir de repente. Ele é poupado da tortura de ver o Nanami e a Nobara caírem. Mas também perde a luta brutal que o faria evoluir na marra. Sem o líder e sem o Mahito, o Shozo e os outros usuários de maldição batem em retirada. O Nanami ajeita a gravata nos escombros e a ameaça imediata simplesmente evapora da cidade. E com isso, as maldições do desastre são varridas do mapa sem deixar rastros. Avançando para a manhã seguinte, o mundo Jujutsu respira aliviado, sem fazer ideia de que a vitória do Gojo era exatamente o que o inimigo queria. Só que o alívio não dura até o amanhecer. O Yuji desce aos túneis do metrô para procurar sobreviventes. Lá embaixo, ele descobre o verdadeiro preço dessa vitória rápida. Centenas de civis mortos no fogo cruzado da batalha. Olhando para os corpos espalhados, o garoto entende a dura realidade. Nem a força absurda do Gojo consegue salvar todo mundo. E o pior vem logo em seguida. Seguindo o rastro de energia amaldiçoada, ele acha os sinais da fuga do Kenjaku. Longe dali, o vilão observa a fumaça cobrindo a cidade. Ele já extraiu a técnica do Mahito que engoliu mais cedo. Na história original, o Kenjaku precisou do Gojo selado para orquestrar o colapso político do Japão em segredo. Mas com o Gojo livre, a própria escala da destruição entregou o palco perfeito. O Estado simplesmente paralisou. Aproveitando o caos absoluto, o Kenjaku bate a mão no chão. Ele ativa a transfiguração ociosa remotamente. O impacto quebra o selo de milhares de jogadores adormecidos que ele já tinha marcado pelo país inteiro. O objetivo final dele é fundir a humanidade do Japão com o Tengen. O jogo do abate é só o ritual preparatório. E com isso, a vitória do Gojo em Shibuya apenas adianta o apocalipse. Daqui em diante, o jogo muda completamente. Com o jogo do abate engolindo o Japão, a reação do Yuji e do Megumi é instintiva. Como o Gojo nunca foi selado, a tática óbvia é mandar o professor limpar o tabuleiro. O Gojo pisa na colônia de Tóquio e o resultado é um massacre clínico.
ele pulveriza dezenas de feiticeiros reencarnados num piscar de olhos, sem suar a camisa. Só que a matança não desliga as barreiras. O jogo tem uma economia própria de pontos e prazos de 19 dias, formando um sistema blindado contra a força bruta. O problema real aparece quando o grupo se reúne no esconderijo do Tengen. O ser imortal não consegue enxergar dentro das colônias, mas aponta para o que está vazando delas. O Tengen explica que as barreiras funcionam como usinas gigantes. Elas colhem a energia amaldiçoada gerada pelo terror das lutas para fundir a humanidade. Na história original, esse ritual leva uns 2 meses colhendo o medo coletivo aos poucos. Mas aqui, o terror absoluto que o Gojo causa faz esse relógio disparar. A energia negra transborda pelas bordas de Tóquio no mapa. Cada vitória esmagadora do Gojo gera um tsunami de desespero nos sobreviventes, acelerando o plano do inimigo. Lembra que a mera existência do Gojo já distorce o equilíbrio do mundo? O Kenjaku desenhou um jogo onde o medo gerado pelo feiticeiro vira o combustível perfeito. Lutar só piora a doença. E com isso, o maior trunfo da humanidade se torna sua maior vulnerabilidade, forçando o Gojo a cruzar os braços. Daqui em diante, o Kenjaku assume o controle. Só que com o Gojo de braços cruzados, a colheita de energia do jogo trava. O Kenjaku sabe que precisa forçar a mão do feiticeiro mais forte, e a tática é simples: criar uma crise impossível de ignorar. Ele e a Uraume invadem uma das colônias e emboscam o grupo do Yuji. Na história original, o garoto engoliu 10 dedos do Sukuna de uma vez só no meio daquele caos de Shibuya. Como o massacre nunca aconteceu aqui, esses dedos continuaram no bolso do inimigo. A Uraume congela os alunos num piscar de olhos, abrindo caminho para o Kenjaku forçar os 10 dedos goela abaixo do Yuji sem aviso. Somando com os 5 que o garoto já tinha, o Sukuna desperta com 15 dedos de poder acumulado. A energia maligna explode rasgando o céu da colônia, e o aviso chega no Gojo de forma instantânea. Mas a liberdade do Gojo é a isca perfeita. Ele se teletransporta para o local para parar o Rei das Maldições e salvar os civis presos, caindo exatamente no roteiro que o vilão escreveu. O embate entre os dois mais fortes começa e a colônia vira pó em questão de minutos. O Sukuna não quer uma vitória tática. Ele quer maximizar o estrago e saborear o desespero do Yuji preso lá no fundo da própria mente. O Rei das Maldições abre o Santuário Malevolente e o raio de corte devasta quilômetros em volta. Diferente de qualquer outro feiticeiro, o domínio dele não precisa de barreira para confinar o alvo. Então a cidade inteira vira alvo direto do massacre. Para proteger quem sobrou, ele não tem escolha a não ser expandir o vazio ilimitado. E é aí que a armadilha do Kenjaku lucra. Chocar 2 domínios de topo queima uma quantidade colossal de energia amaldiçoada. Assim que os dedos se cruzam, a esfera negra do domínio engole a rua despedaçada. Só que a quilômetros dali, o Kenjaku sorri do alto de um prédio, observando a barreira da colônia sugar cada gota desse choque absurdo. Com muito custo, o Gojo consegue subjugar essa versão com 15 dedos e força o Yuji a retomar o próprio corpo. A luta acaba, mas o silêncio que sobra no campo de batalha é ensurdecedor. A colônia inteira virou uma cratera fumegante. O terror e a energia gerados por essa batalha alimentaram o ritual tão rápido que a fusão salta direto para 99% de conclusão. E com isso o Gojo é forçado a escolher entre deixar inocentes morrerem ou alimentar o apocalipse com as próprias mãos. Daqui em diante, a força bruta do feiticeiro mais forte não serve para mais nada. Olhando para a cratera fumegante, a ficha cai. Com o Gojo livre, o Kenjaku vai continuar jogando civis no moedor de carne. Cada soco do feiticeiro mais forte vira combustível para o fim do mundo. Para quebrar esse ciclo, ele precisa tirar a própria peça do tabuleiro. O Gojo desce até o esconderijo do Tengen e cruza as barreiras da Tumba da Estrela. Esse é o único cofre do mundo capaz de abafar a energia dos 6 olhos. Ele sela a própria saída com um voto de ligação. Na prática, ele reproduz a mesma jaula que o Kenjaku usou em Shibuya. Na história original, o Gojo só aceita sair de cena depois de ser selado à força. Dentro do cubo, ele admite que errou feio, mas confia nos alunos. Só que aqui, o exílio é uma escolha consciente. É o pagamento daquela promessa antiga de resetar o mundo pela educação e não pela força. Na hora da despedida, ele encara os aliados nos degraus da escola. O Yuji, o Yuta, o Hakari e a Shoko ouvem tudo em choque. Na história original, essa cena foi uma bravata antes de enfrentar o Sukuna. Mas hoje, o Gojo cobra os sucessores de frente. Ele sorri, avisa que não vai voltar e vira as costas. Sem o alvo principal em campo,
o Kenjaku perde o motivo para forçar novas lutas. O relógio do ritual trava, dando aos alunos tempo real para um contra-ataque. E com isso, o feiticeiro mais forte do mundo escolhe não fazer nada nesta linha. Daqui em diante, a guerra cai inteira no colo da nova geração. Com o Gojo fora do tabuleiro, a colheita de energia do jogo despenca na hora. O Yuta e a Maki entendem o recado e mudam a estratégia inteira. Eles decidem ignorar os jogadores normais e caçar o Kenjaku direto na fonte. A nova geração sabe que arrancar a cabeça do administrador faz o ritual desmoronar junto. Só tem um problema. Só que atacar um cérebro milenar de frente é suicídio puro. O Kenjaku tem 1000 anos de planos e contingências para esmagar qualquer força bruta. Para furar essa defesa perfeita, os alunos precisam de uma arma que o próprio Gojo nunca teria como usar. Eles precisam de imprevisibilidade absoluta. E é aí que o plano ganha um rosto bizarro. O Yuta orquestra a investida colocando o Takaba como linha de frente contra o vilão. Na história original, esse duelo insano aconteceu quase por acidente no meio do caos do jogo. Mas aqui, usar o comediante é o plano mestre da nova geração. O Kenjaku não faz ideia da armadilha que acabou de pisar. A técnica do Takaba é o comediante. Tudo que ele acha engraçado vira realidade num palco improvisado. O Kenjaku é sugado para dentro do esquete contra a própria vontade. Contra um cérebro que só sabe calcular, a piada vira uma arma que não tem contra-jogada. O vilão tenta racionalizar o absurdo para escapar. Só que cada análise lógica que o Kenjaku faz só entrega mais gancho para a próxima piada. Quanto mais ele tenta prever a loucura, mais absurdo o Takaba entrega. O cérebro mais preparado da história começa a bugar. Até que o Kenjaku simplesmente desiste de analisar e entra no número. Ele se entrega ao show de comédia e ri de verdade. Pela primeira vez em séculos, o vilão se diverte tanto que não quer que a brincadeira acabe. E essa fresta de puro prazer custa muito caro. O Kenjaku baixa a guarda completamente, esquecendo o mundo fora do palco. É exatamente essa a brecha que o Yuta estava esperando nas sombras o tempo todo. Ele avança em silêncio absoluto por trás do vilão, com a espada já sacada. O Kenjaku só percebe a presença quando já é tarde demais. Num único movimento limpo, o Yuta arranca a cabeça do Kenjaku. O sorriso congela no rosto do vilão decapitado no chão. E com isso, a nova geração prova que não precisa mais se esconder atrás de um único salvador. Daqui em diante, a vitória é totalmente deles. Com a cabeça do Kenjaku rolando no chão, o ritual de fusão desmorona de vez. Só que o fim do jogo não devolve um mundo perfeito. As barreiras caem, mas deixam para trás jogadores encarnados e uma Tóquio infestada de maldições. O caos continua solto. Sem o caos para alimentar a guerra, a nova geração aproveita a brecha para selar o rei das maldições. O Yuji firma um voto de ligação e aceita virar uma jaula viva para os 15 dedos. Preso na escuridão, o Sukuna reconhece a derrota sem nenhum remorso. Ele avisa que o garoto foi divertido, mas vai servir de gaiola até a última respiração. Longe dali, o Gojo sente a energia do inimigo apagar e desfaz a barreira de contenção na escola Jujutsu. Ele finalmente pisa do lado de fora. E o que ele encontra é uma sociedade que sobreviveu ao apocalipse sem depender do soco dele. A reconstrução da sociedade Jujutsu não gira mais em torno de um único pilar. A Maki já aparece treinando novos espadachins, avisando na cara dura que terminou de proteger todo mundo. Enquanto isso, o Yuta e o Hakari assumem a linha de frente da nova ordem. Nas ruas, o trabalho sujo continua. O Megumi já recuperado coordena as missões diárias e o trio original volta a caçar maldições menores. A Nobara, que sobreviveu sem um arranhão em Shibuya nesta linha, lidera o ataque lado a lado com o Yuji. O Gojo observa os três de longe, com um sorriso genuíno no rosto. Na história original, ele morreu carregando o peso de ser o único intocável. Aqui, ele sobrevive para ver o próprio sonho virar realidade. O Satoru não importa mais. Ele finalmente conseguiu se tornar dispensável. A imagem que define esse novo mundo é um eco do começo de tudo. O Yuji, o Megumi e a Nobara caminhando juntos sob o sol, prontos para liderar o futuro com as próprias mãos. A lição cobrou um preço alto, mas foi aprendida. O poder absoluto concentrado numa só pessoa provou ser tão perigoso quanto as maldições que ele combatia. E com isso, a era de depender de um único salvador morre para sempre. A verdadeira era dos feiticeiros Jujutsu finalmente começa.